presidente Capiberibe, eu tenho vindo a esta tribuna nos últimos dias para mostrar ao povo brasileiro a situação econômica que o governo do PT colocou sobre as costas desta nação brasileira. Falei sobre a taxa de juros, sobre a recessão, sobre a perda de poupança, sobre os 57 bilhões já perdidos em juros do swap cambial, falei sobre o desemprego, sobre a perda de poupança, sobre a perda que nós tivemos esse ano de 122 bilhões de reais de receitas e outras informações. Mas, diante desse quadro terrível que hoje se encontra o nosso país, com essa crise econômica, política, tem um fator que ainda me preocupa ainda mais, presidente Lira. Porque tudo isto que está acontecendo vai desencadear, vai cair tudo numa coisa chamada desemprego. O que mais me preocupa neste momento e a curto, médio prazo é o desemprego. Um pai de família acordar de manhã e olhar no espelho e perceber que ele não tem para onde ir, saber que ele não tem um trabalho para a mantença da sua família, isto é um risco enorme a qualquer nação. E eu tenho chamado muito a atenção para esse desemprego. E eu começo então, presidente, no dia 9 de fevereiro deste ano, eu tive aqui nessa tribuna para demonstrar que as verdadeiras taxas de desemprego eram muito maior do que as divulgadas pelo governo. E o governo já vinha enganando o povo com essa taxa de desemprego. Afirmei no início de fevereiro, com todas as letras, naquela ocasião, que iria desmascarar a última mentira que ainda restava a este governo falido, que alardeava aos quatro ventos de que o desemprego estava na casa dos 4,3. Era um pleno emprego. Na verdade, nós nunca tivemos pleno emprego neste país. Nunca tivemos. Citei, inclusive, em meu discurso, o grande Abraham Lincoln, que dizia, que é o libertador dos escravos, que afirmou que se pode enganar a todos por muito tempo, se pode enganar alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos todo o tempo. Infelizmente, o tempo me deu razão, senhor presidente, e em curto espaço de tempo, em apenas 5 meses, os fatos prevaleceram. Estou falando sobre o desemprego, sobre os devaneios de uma propaganda enganosa do governo. No primeiro semestre desse ano, o país perdeu 345 mil empregos com carteira assinada. Nós sabemos que a nossa mão de obra no país, lamentavelmente, ela é desqualificada e de baixa produção. E eu tenho dito que aquele trabalhador que tem carteira assinada, que tem uma experiênciazinha, o mercado de trabalho não abre mão deste trabalhador. E olha aqui, nesse primeiro semestre nós perdemos 345 mil empregos de carteira assinada.
Na região, e aí vem essa metodologia, que eu já disse que essa metodologia de cálculo do desemprego no país é errática, é enganosa. Na região metropolitana de São Paulo, a taxa de desemprego já alcançou 13,2, segundo o DIEESE. Sabemos que é só o começo e a situação irá se agravar nos próximos meses devido à desaceleração da economia e os aumentos dos juros. A taxa de desemprego de homens e mulheres de 16 a 29 anos, essa força robusta de trabalho, nós perdemos, segundo o IBGE, essa taxa hoje é 15,7, era 15,7, acredito que ela hoje esteja acima desses 15,7. Não vou hoje aqui nem me dar ao trabalho de, como em outras vezes, apontar o desastre e os erros na condução da política econômica do PT. As causas já estão mais que provadas e a inflação descontrolada corrói dia a dia a renda dos trabalhadores. As consequências disso já são claras no consumo e no investimento. E agora eu volto a dizer, no desemprego. E volto a ratificar a minha imensa preocupação com o desemprego no Brasil. Isso já é sabido por todos os brasileiros, que estão sendo severamente massacrados pela desaceleração econômica sem precedente a esta altura do campeonato. O estelionato eleitoral já está mais do que constatado por todos neste país. Vou tratar hoje, aqui, senhor presidente, do drama do desemprego, como eu já disse. Drama para os pais e mães de família, drama para a juventude, drama para a produtividade, drama para a economia nacional de nosso querido Brasil. Quando realizei as minhas pesquisas sobre a pesquisa mensal de emprego, o PME, fiquei estarrecido com as minhas descobertas e as manipulações da metodologia oficial, que eu disse que ela é errática, que ela é danosa para a nossa economia. Para começar, para o começo de história, conclui-se inadmissível que o dado de desemprego fosse baseado em apenas 6 regiões metropolitanas. Veja só, o PME calcula-se o desemprego no Brasil em apenas 6 regiões metropolitanas. São elas: Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio, São Paulo e Porto Alegre. Isto em um país mais de 5.500 municípios. E nestas regiões metropolitanas é onde nós temos empregador. É exatamente nessas regiões onde nós temos grandes indústrias. Só lá é que se faz, então, essa pesquisa pelo PME. Então já começa aí o grande erro, o grande enganação ao povo brasileiro. Além disso, conclui ser totalmente um despropósito se considerar, para efeitos da taxa de ocupação, apenas aqueles que procuram empregos nos últimos 30 dias. Ou seja, caso a pessoa, mesmo os que estão de carteira assinada, dentro de 30 dias ele está batendo em cada porta procurando trabalho. Se ele não encontrou emprego, esta metodologia errática coloca ele na estatística depois de 30 dias como desalentado e não como desempregado. Olha só que beleza. Depois de 30 dias já não é mais desempregado, é desalentado. Poderia, inclusive, usar uma outra
Um outro conceito, não desalentado, mas desanimado, desestimulado. Então, percebe-se que isso aqui está errado. 30 dias não conseguiu emprego, já não é mais desempregado no nosso país. Considerado pelo governo como desalentado, eu disse, e não entra mais nas estatísticas oficiais. Sugeri o governo mudar essa nomenclatura para desesperançado. Eu acho que por enquanto não tem outro orador. Eu posso continuar, senhor presidente? O governo insiste, muito obrigado, senhor presidente. O governo insiste em dizer que o desemprego estava em queda, mesmo quando havia retração na procura por trabalho. Para o governo, mesmo quem possui um trabalho eventual ou temporário, ou seja, aquele trabalhador que vive de bico, ele é considerado ocupado. Olha outra falha desta metodologia de calcular o desemprego no Brasil. O cidadão que faz bico, para o governo ele é empregado. E nós sabemos que bico é bico. Você pode estar trabalhando hoje e amanhã não. É considerado ocupado. Também considerado ocupado quem não teve remuneração em dinheiro. Isto é uma piada de mau gosto. Aquele cidadão que faz um bico, mas não tem remuneração, ele é considerado empregado por esta metodologia de calcular o desemprego no Brasil. Para completar a mentira, mesmo quem recebe Bolsa Família ou está no seguro-desemprego, pode ser considerado ocupado para efeitos oficiais. Aqui eu fico estarrecido. Quem está no seguro-desemprego, quem está em uso desse benefício por nome seguro-desemprego, na estatística ele é considerado empregado. Ele está trabalhando. A etimologia da palavra desemprego, seguro-desemprego, e, no entanto, ele é considerado empregado. Quem recebe Bolsa Família também no Brasil é considerado, por esta metodologia, como empregado. Somente dessa forma foi possível o governo ter aumentado os gastos do seguro-desemprego quase 400% em uma década. E, ao mesmo tempo, dizer que o desemprego estava em queda. Obviamente, uma mentira deslavada que faria inveja até no Pinóquio. O seguro-desemprego em 2013 foi gasto 22 bilhões de reais. Em 2014, o governo gastou 32 bilhões de reais. O seguro-defesa, aquele seguro do pescador, em 2013, o governo gastou 598 milhões. Em 2014, gastou 2 bilhões e 117. O FIES, que eu disse aqui, depois de uma pesquisa, que o FIES hoje é só para rico, só para filho de rico. E, lamentavelmente, essas minhas palavras estão tornando-se verdadeiras com relação também ao FIES. O FIES, em 2013, o governo gastou 6 bilhões e pouco. Em 2014, gastou 13 bilhões e 700. Eu quero saber como é que não ganha a eleição desse jeito. Aí não é ganhar a eleição com cabo eleitoral não, viu, presidente? Que nós temos que verificar essa história de cabo eleitoral também. Aqui não, é com salário mínimo. Com milhões e bilhões em salário mínimo. Somente dessa forma, eu repito, o governo então pôde inflar esses números.
Hoje em dia temos 9,3 milhões de pessoas recebendo o benefício do seguro-desemprego. Em 2003, era simplesmente 5.100.000 pessoas. Eu falei, então, em valores de 22 para 32 bilhões, e agora eu estou falando de pessoas. Em 2003, era 5.100, hoje, 9.300.000. As despesas saltaram, então, de 6,6 bilhões para 36 bilhões em 2014. Na verdade, não é 32, é 36 bilhões em 2014. Agora, a mentira que, conforme o ditado popular, tem perna. Senhor presidente, já chegou o novo orador? Agora a mentira que, conforme o ditado popular, tem pernas curtas, acabou. A realidade nua e crua prevaleceu sobre todos. O governo brincou com algo muito sério. O desemprego abala a autoestima das pessoas que se sentem culpadas por algo que não tem controle. Perdem o brilho nos olhos e sentem-se envergonhadas diante da família, dos amigos, da sociedade, pela falta de ocupação e senso de utilidade. Aí vem a preocupação maior, que esse pai de família pode procurar um outro rumo na vida. Uma vez que ele se encontra sem brilho nos olhos, envergonhado diante de sua família, ele pode ir então para o crime. Aí é lamentável. O desemprego é uma verdadeira chaga nacional e, por isso, me compadeço com todos aqueles que atravessam esse período de sofrimento. A presidente Dilma prometeu que faria o primeiro emprego. Eu me lembro disto, todo mundo lembra disto. Olha, jovem de 15 anos, não se preocupe que eu vou te dar o primeiro emprego. E aqui agora eu aproveito então para perguntar para a presidente Dilma, cadê esse primeiro emprego para esse jovem de 15 anos que Vossa Excelência prometeu na campanha? Esse PPE que eu tenho dito, isso é mais, não é nem um tiro no pé, é um tiro no peito. E, na verdade, chegou nessa casa e, por enquanto, até agora, não veio a julgamento. Eu vou adiantar, então, senhor presidente. Infelizmente, essa foi mais uma das suas falsas promessas. Um dos piores problemas que o país enfrenta é a triste geração dos neném. Jovens entre 15 e 29 anos que não estudam, não trabalham e já são mais de 10 milhões de jovens dos neném, que estão aí, não têm uma oportunidade nem mesmo de fazer um curso profissionalizante. A ociosidade do jovem representa grave perigo para a nossa sociedade e compromete o futuro do país, além de perder essa força de trabalho. O jovem sem perspectiva torna-se vulnerável às drogas, ao crime e à exploração. Além disso, dificilmente conseguirá recuperar o tempo perdido algum dia. Hoje o país enfrenta uma das maiores turbulências de sua história. Temos, ao mesmo tempo, uma crise econômica, política e de valores. O pessimismo generalizado se instalou no país. Não temos mais liderança e o país está desgovernado. Precisamos ter fé de que tempos melhores virão para que este país rico, com pessoas honestas e trabalhadoras, o ciclo do desgoverno do PT chegou ao fim. Esperamos que agora o Brasil possa se reerguer e voltar ao rumo do desenvolvimento e da melhoria da qualidade de vida para todos os brasileiros. Só que eu disse aqui, senhor presidente, e volto a repetir, um governo que perdeu literalmente a sua credibilidade e a sua confiabilidade, esse governo não tem condições de continuar comandando uma nação.
E eu vejo que a saída para o país é a saída do PT do governo. E repito, e levar o pai de tudo junto, Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado, senhor presidente.